Sejam todos bem-vindos ao Tréplica Cast. Hoje estamos aqui com um convidado especial, Leonardo de Moraes. Vamos trazer aqui à mesa assuntos importantíssimos sobre temáticas atuais, né, Bruninha? É sim. Mas antes de iniciar, né, temos que agradecer os nossos patrocinadores, né, como sempre. Temos aqui à mesa o Queijola, Let's Pizza, que sempre nos presenteia com pizzas deliciosas, né? Eventualmente, um podcast ou outro sempre aparece por aqui. A Eulinda, né, que sempre maqueia as mulheres aqui, né? Hoje não. Mas se quiser ser maquiado, tá aberto também, né? Vocês representam a gente. E o Melo Gestão de Condomínios, né? Nossos patrocinadores que estão sempre aí conosco em todos os episódios. Tem o Eric Nascimento também, sim, nosso filmmaker, fotógrafo, storymaker, tá ali sempre nos apoiando em todo episódio. É sim. E temos uma lembrança, né? queríamos agradecer, Léo, a sua presença, ter aceitado o nosso convite, né? Foi difícil a gente conseguir alinhar a agenda, mas deu certo. E temos uma lembrancinha, tá certo, aqui do Tréplica Cast. Obrigado, né? Valeu, né? Você lembrar aí da gente. Valeu, não, vou lembrar sempre, né? Quem tem que receber o presente tem que abrir, né? Pra mostrar. É, sim. Cadê ele? Olha aqui, uma garrafinha, né? Top. Garrafinha térmica. Personalizada. Obrigado. Temperatura na tela. Rapaz, é chique, viu? Vamos aqui, não brinque em serviço, não. Tem uma caneta aí personalizada também para fazer os cálculos dos honorários. Ah, tá certo. Ou cálculo de Obrigado. pena, né? Obrigado. Onde é que eu boto aqui? Qualquer lugar? Deixa eu colocar aqui. Ah, obrigado. Interessante que o doutor Leonardo, né, já foi meu professor. E o meu professor também. Já fui estagiária, mas, doutor verdade. Leonardo. Rapaz, tem Há seu uns, tempo. sei lá, acho que uns 10 anos Direito atrás. penal, cara. parte geral, sempre É, a sim. história da Belinha. Como é o nome daquele Belina, carro, pô? Da Belina. Belina. O exemplo da Belina. Era exemplo. Eu fui estagiária lá quando lançou Suítes. E foi. Rapaz, Foi, chegou todo o tempo. Vamos ver se Né? assiste tudo. Tá, eu tô vendo que tá de novo agora, né? Tô assistindo novamente. Aí os estagiários... Tá de novo, hein? de Mas novo. teve algum episódio novo, não? Teve Acho nada? que não. Eu acho Eu assim, esqueci Mas tudo, é eu vi de bom, novo. é, Aí. mas vale a Sempre pena. novidade. eu já assisti Vale a essa pena. série acho que umas 3 vezes. A série é boa, viu? É. O estagiário lá dizia que o Leonardo era a Jéssica Pisson. Rapaz, ela é potente, ela é. Um bom exemplo, né? Mas Leonardo, assim, é grande professor. Hoje é presidente da Caixa, né, de advogados. Léo, se você pudesse apresentar, né, que sei que você tem um currículo gigantesco. Trajetória Sim, linda, essa né? trajetória que você já tem aí Que já veio do brilhante. serviço público, né? Foi. Já esteve no Ministério Público durante o tempo. Conta aí pra Criou gente. coragem, entrou na advocacia. Já foi da advocacia, depois entrou no serviço público e voltou, não foi? Foi por aí, né? Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, né? Jéssica mandou mensagem pra mim, eu já vi, né? Já tinha assistido também na rede social, no Instagram, o trabalho de vocês. Então, pra mim é um grande prazer, né? A gente teve aí alguns contratempos aí em relação à data, a gente tá aqui com muita alegria. Então, agradecer a vocês. E aqui o nome Tréplica Cast, um nome interessante para quem faz júri, né? É verdade. Você faz tréplica, digo, será que é um debate? Mas é isso, né? Então agradecer a vocês, né? Primeiro são amigos de longas datas, da faculdade, já passou muito tempo, e também agora na advocacia já há alguns anos, né? Faz quanto tempo? Acho que tem uns 3 anos, né? Que eu era professor de vocês. Oxe, 2 3 anos e meio. 2? Apareceu Eu uns acho- cabelos brancos, uns fios prateados. Eu acho que faz aí uns 10 anos, mais ou menos. 10 a anos? 12. É, porque era penal, né? No início. Qual é o número de OAB? 17. Ah, tá. Pode ser que seja. Porque pra mim tem Tem um. mais? Tem uns, acho que deve ter 15. quase 20, viu? Deve ter uns Sério? 17, sério, pô. É. Leonardo foi meu professor no segundo período, parte geral, pô. Eu entrei vou fazer 12 anos de advocacia, 12. Eu entrei na faculdade, Entendeu? por exemplo, em 2007, né, na Estácio. Fiquei até 2017. Aí passei também por outras É. faculdades. Em 2021, durante a pandemia, mais ou menos, Acho que foi eu não aguentei 2013, mais. mais ou menos, que eu fui aluno. Pronto, eu entrei na Não, faculdade, eu Estácio. entrei no curso de Direito provavelmente em meados de 2008. 2008. Então tem o quê? 2008. 2008 são os 17 anos já. 17 anos, exatamente. É quase uma vida, né? É o 17 tempo anos, que vai passando, nada, né? Sobre currículo, enfim, estou na Caixa de Assistência, no meu segunda gestão, né? Eu entrei na OAB para essas funções. Entrei em 2019, da gestão de Nivaldo Barbosa, né? Era secretário-geral de 19 a 21, e depois presidente da Caixa de 22 a 24, e agora de 25 até 27, né? Estou no meu primeiro ano de gestão da reeleição no segundo mandato.
Fui presidente da Acrimal aqui em Alagoas, fui representante da Abracrim também, né, aqui em Alagoas. E, enfim, assumi agora uma função nacional da Abracrim Nacional, que o Sheine Assora, que é o presidente da Abracrim, me chamou para ser o tesoureiro da Abracrim Nacional. Então, achando pouco o que eu faço, ainda tem isso, né? E ainda tem o trabalho, que é o mais gratificante. É o homem quer do ser dinheiro. pai, quer ser marido, quer pai, quer ser marido, né? A gente acumula com tudo isso, né? E a solução, quando tem pouco tempo, é dormir menos. Não tem problema. Minha mãe dizia, meu filho, o tempo se faz, não se tem não. Se vira e aí, pronto, me viro. Segue o fluxo. Vou dormindo um pouco mais, durmo um pouco menos, é tranquilo. Mas sempre com o objetivo de fazer meu trabalho na advocacia que ainda vai atender os colegas, né? Tantas mensagens todos os dias e eu sempre falo, recebo com a melhor alegria possível, respondo cada mensagem, cada ligação, com um sorriso no rosto, sabendo que eu estou onde eu queria estar e cumprindo a missão temporária. Depois vai ser passado o bastão para outro colega que vai fazer um trabalho, se Deus quiser, muito melhor do que o meu, né? É o meu objetivo. Qual foi o seu maior desafio dentre todas essas trajetórias que você passou? Olha, não existe assim, Jéssica, um maior desafio, assim, que eu pense agora, né? De supetão, assim, não? Uma Mas eu decisão acho que que mudou, assim, drasticamente, né? A rota. Eu acho que o maior desafio é a advocacia criminal diária, né? Porque antigamente você... enfim, quando digo já mais, sei lá, 15, 16 anos atrás, você tinha uma preocupação muito forte e você fazia um trabalho, encontrava com o cliente no escritório, né? E depois você ia livre para falar no fórum, sempre presencialmente, que tinha também suas dificuldades. Agora com a vida digital é muito difícil. Você tem que, além de conversar com o cliente, se reunir com ele, desenvolver a tese que você vai preparar, mas você tem que ter uma atenção especial com ele através de mensagem do WhatsApp. Você tem que fazer chamada de vídeo, você tem que fazer mais despachos virtuais, porque como é mais fácil, você consegue falar mais. Então você tem um desafio de você ser muito facetário, né? Você se torna ao mesmo tempo um comunicador, você se torna uma pessoa que tem que dar atenção ao cliente, porque o atendimento é o mais importante na advocacia, não é o conhecimento, é o atendimento, que é o mais importante, é a educação. Então tudo juntando, para mim, é um desafio diário. Cada vez que eu me acordo, quero que você acorda sempre melhor, etc. Alguns dias você está meio devagar, mas você segue em frente, não tem o que fazer. Mas acho que diariamente é sempre um desafio grande para mim, né? Mas que eu enfrento com todo o prazer do mundo. Tem arrependimento de ter deixado a carreira pública? Nenhum. Porque, na verdade, quando a gente começa na carreira pública, especialmente no cargo que eu ocupei, não havia impedimento para que eu advogasse contra a fazenda pública que me remunerava, entendeu? Aí depois que não foi, em que o CNMP notificou a gente, aí foi a hora que eu digo, vou deixar porque eu quero me dedicar somente à advocacia. Foi isso que foi feito. Isso em 2009, né? Você tinha qual cargo no serviço público? Era na lista do Ministério Público. Assessoria direta de alguns promotores, Antônio Malta Marques, né? Todo mundo conhece aí, Alício Murta. Só gente boa, né? José Neto, lá de Arapiraca também, gente fina. São caras fantásticos. Alfredo também. E era um bom foi cargo, na mesma né? sala com a Decisão gente, né? difícil, né? Não, era muito tranquilo, sabe? Especialmente pelas pessoas a quem eu trabalhava, né? Que são pessoas espetaculares, entendeu? São amigos meus que eu digo, que são presentes que a vida me deu, né? Muito mais do que alguém que eram chefes meus, eram pessoas que inspiravam a gente, né? Tanto é que a advocacia por inteiro reverencia essas pessoas pela educação, pelo trato com a gente. Então foi muito tranquilo, entendeu? Eu amadureci, já sabia, já tinha tomado a decisão, era só o quando, né? Chamei todo mundo, conversei em casa, né? Falei e segui em frente. E sobre a Caixa, Léo, a Caixa de Assistência, né, dos advogados, como surgiu assim? Como aconteceu, né? Você ser presidente da Caixa? Aconteceu, foi um convite, já vinha trabalhando nisso? Como é que deu muito certo, né? Você fez, assim, grandes mudanças, a gente, estruturalmente, né? Como advogado, a gente reconhece que o trabalho da Caixa tem uma visibilidade muito maior. Não sei se só o pessoal, né, que faz a assessoria de imprensa trabalha bem, mas, assim, de fato, a Caixa tem feito grandes obras. E eu vejo que a sua gestão, assim, tem sido, né, uma gestão de fato diferenciada. Mas como aconteceu, né? O Léo, presidente da Caixa. Eu, como eu disse, entrei em 2019 a 2021 como secretário-geral, né? E aí em 2020, já 2021, né, que já havia aí alguns movimentos que aconteceriam de situação e oposição. E aí você está sempre numa mesa para discutir as posições e eu falei que eu tinha realmente uma aspiração por essa função, né? Porque ela é muito bonita. Quando você vai fazer um paralelo entre basicamente a Caixa e a OAB,
A OAB ela tem uma pauta maior. A pauta da OAB é a pauta da nossa mãe, uma pauta política, muitas vezes, para trabalhar, por exemplo, com prerrogativas, trabalhar com enfrentamento de alguma autoridade que não respeita o advogado, o juiz que não observa que a mulher que está em situação de gravidez tem prioridade, né, em relação a outras pessoas. Tudo isso são pautas que a OAB vai sempre tocando. Relacionamento com os poderes públicos, a representação da sociedade, porque toda a sociedade procura a OAB como um braço, né? Você tem várias comissões, como Comissão de Direitos Humanos, Comissão do Idoso, uma Comissão para a Defesa das Mulheres especial, Comissão da Mulher, Comissão Especial da Mulher. Então, tem muita pauta social importante que a OAB faz, né? O trabalho da Caixa é diferente. Enquanto a OAB ela tem uma função maior e muito mais ampla, a função da Caixa é o advogado. Então, o que é que eu penso? O que é que o advogado precisa para desempenhar a sua função? Ele tem que estar bem psicologicamente. Aí você faz vários e vários convênios com profissionais da saúde psicológica para oferecer ao advogado tranquilidade e paz. O advogado, quando vai exercer sua função, tem que ter uma sala para que ele possa peticionar. A gente fez várias salas. Se você for para Marcel, você percebe que em cada fórum tem uma sala da advocacia, com 3 computadores, no fórum que são 12 computadores, para que o advogado possa peticionar em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas você precisa de uma sala para receber o seu cliente. Se você for no centro da cidade, que foi entregue totalmente reformado, você percebe que lá tem 5 salas de reunião exclusivas para advocacia. Você pode fazer audiência virtual, pode fazer sustentação oral virtual, pode conversar com o seu cliente. E se você quer peticionar, também tem uma sala de peticionamento com 11 computadores e com TI do lado. Estou com dúvida se eu quero anexar um documento, o cara resolve na hora. Quero colocar um programa no computador, pode levar para a Caixa que ela vai colocar. Mas eu estou em casa, não posso ir. Helpdesk, você entra em contato com a Caixa, o cara faz acesso remoto e resolve. Quero fazer sustentação oral, não consigo. Ela também faz esse trabalho. Então, esse trabalho estrutural que a gente fez para a capital foi importante, também para o interior. A gente, por exemplo, na última gestão, nós reformamos várias sedes de subseção. Se for para São Miguel dos Campos, que no primeiro mandato o rio subiu e destruiu a sede toda, a gente reformou toda, 100%. E colocamos móveis planejados, estacionamento próprio. Penedo também, colocamos então... Derrubei só aqui. Dá um chute aí, Marcelo. Né? Penedo, nós colocamos a construção do auditório, que eles não tinham, né? E agora, quando chegou esse ano, colocamos um sistema de som, data show, microfone, tudo. Está completa lá, o letreiro com nome, com um advogado que foi homenageado. Arapiraca, sala do conselho. Sala do conselho, sala da diretoria, sala da presidência, tem uma sala multifuncional. A Caixa construiu essa parte todinha e imobiliou tudo. Então, você tem, falei, Penedo, Vale do Paraíba. A OAB foi que levantou a construção. E o recheio, que a gente fala? Mesa, cadeira, enxoval, computador, tudo a Caixa faz. Faz e mantém. União dos Palmares, a mesma coisa. Porto Calvo também. Então, são várias subseções. Só faltou Santana de Ipanema e Damiro Gouveia, que já está provisionado o valor para ser feito agora nessa gestão. E aí, passada a estrutura, a gente não vive só de peticionamento, né? E de saúde psicológica e física. Tem também o lazer. A gente vai agora começar a construção das áreas de lazer para subseções. Campo de futebol, beach tênis, lugar para o cara fazer um churrasco, uma festa, para todo mundo se encontrar, fazer network e, claro, você disse, com os convênios, né? São quase 400 convênios. Vai lançar esse ano o chamado Clube de Vantagens, que é um aplicativo que é totalmente diferenciado, absurdo o aplicativo, que ele se comunica com todo o sistema, em que você consegue um desconto real e diferenciado, e cada compra que você faz gera um cashback. O cashback ela bate na sua anuidade. Então você sincroniza o cashback, anuidade zero com compra diferenciada, tudo aqui na palma da mão. Você está aqui, clica, como é que eu chego lá no órgão X? Não estou aqui na parte alta da cidade. Você quer saber do médico, você coloca no aplicativo e vai dizer, fisioterapeuta, tem aqui, aqui, aqui. Quer chamar o Uber? Pronto, ele clica e aciona o Uber diretamente. Então, é o trabalho que a Caixa faz, ela pensa especialmente no advogado. E só para acabar no campo do esporte, né? O esporte que eu acho que foi um dos pontos que ele mais notabilizou. A gente tinha uma corrida da advocacia, agora temos 5. É uma corrida, agora um circuito. São Miguel dos Campos, esse ano, Delmiro Gouveia, Maceió, Arapiraca e União. Último domingo, agora dia 23. Juntamos, somando todos esses eventos, só de corrida, mais de 3 mil pessoas de atletas. E você multiplica pelo menos por 2 as pessoas que foram assistir o evento, que foram com seus filhos, aproveitar o dia. Então, você tem canoa havaiana, tem circuito de areia, beach tênis, futebol, vôlei de praia, você tem
o vôlei de quadra, você tem um basquete, você tem um passeio ciclístico, você tem um futebol de campo, em que amanhã a semifinal e sábado a final, tô lá de novo, né? Final de semana, com todo prazer aí para aproveitar com os colegas, enfim. É um resumo do trabalho que a gente faz, né? E aí foi esse tipo de trabalho que me seduziu um bocado, né? Para saber que, de repente, você num cargo como esse, você pode fazer a diferença na vida das pessoas, né? Sim, E por que não, né? inclusive, Léo, o meu primeiro ano de advocacia foi pós-pandemia. Tipo, um tiro no escuro, né? Eu fui a primeira advogada da família, não tinha padrinho, não tinha ninguém. E os serviços ofertados pela Caixa de Assistência, para mim, foram essenciais. Eu utilizei muito a OAB do centro, a Office, né? Fazia reuniões lá. Passei, acho que quase um ano agendando para atender clientes lá. O primeiro clique também, para mim, foi excelente. O projeto do primeiro clique, que já foi implementado, já utilizei. O meu posicionamento de imagem, a primeira foto foi lá na OAB. E para mim foi. E tem o primeiro clique na capital e o primeiro clique itinerante, né? Vai para cada subseção. A vacinação vai para todo lugar, entendeu? Leva uma estrutura grande. Antigamente você jurava, você agendava, né? Para pegar o certificado digital, que a Caixa também faz o trabalho. Com certificação digital e token, né? Agora não, você já está na hora. A gente montou uma estrutura, você já vai jurando e já sai com o token na mão. Já para conseguir advogar e ganhar tanto dinheiro como ganha o Marcelo, né? Para sextar e tudo Você certo. falou sobre carreira, sabe um ponto interessante aí, que eu dei aula na faculdade durante 16 anos, né? Foi o tempo que eu mais ou menos aguentei e agora já não aguento mais com esses meus 46 anos de idade, né? Mas meu pai e minha mãe era professora de português, né? De escola pública, papai é fotógrafo, né? E teve um irmão que faleceu muito cedo. E fiquei lá como filho único. E fiz a faculdade, a parte do sexto período, pelo FIES. Não tinha empresário na família, não tinha político, etc. E agora, eu vou fazer o quê, né? Quando eu acabei a faculdade, ia para a faculdade a pé, voltava de carona, tinha vários amigos aí que a vida me apresentou. E aí pronto, vou fazer o quê da vida, né? Pronto, acabei o curso de Direito, fui estudar, aí passei no Ministério Público em 2005. Foi o ano... Não, passei em 2004, fui chamado em 2005 para lá, né? E aí pronto, fui aproveitando, e aí você vê as oportunidades que vão aparecendo. Ficou quanto tempo lá ainda? Na Ministério Público, 4 anos e 3 meses. Entendi. E vai aparecendo, sabe? Coisa, depois Network vai a ideia sensacional. da associação, né? O vínculo associativo, que só começou em 2013 lá, com Na todos os Crimal, amigos, na isso, Crimal, verdade. né? No final veio a ideia da Abracrim, conhece tanta gente, né? Todo mundo, enfim, lhe conhece, né? No mínimo, até eu falo com o pessoal, digo que se associe, porque no mínimo 300 pessoas vão passar a lhe conhecer. Isso é importante mesmo. Entendeu? É verdade. Ah, para quem é o Marcelo, que eu conheço, né, da associação, conhece, essa referência é importante. E depois você vem com as outras funções, né? Com 2016, quando foi eleita a Marinela, que era a minha professora da Faculdade de Direito também. E ao longo do tempo a gente sempre vinha conversando, enfim, era aquele namoro político, vou dizer assim, né? E culminou com o convite que foi feito com o Nivaldo, que também é um grande amigo, o Wagner também, que são todos amigos e irmãos da gente, que eu convivo todos os dias, né? Todo dia conversa, bate papo, né? Fala sobre o presente, sobre o futuro, né? Às vezes arenga um pouquinho, faz parte da vida. É assim, né? Os irmãos também arengam e no final se abraçam e se amam. Maravilha. Olha, na minha época da faculdade, eu acho que a gente nunca fez uma visita à OAB para conhecer o sistema, né? Hoje eu vejo, até nas redes sociais, que existe essa... Não sei como que chama hoje, mas o pessoal... Passe livre. Isso, passe livre. O pessoal das faculdades de Direito vão muito hoje à OAB para conhecer o sistema. Eu não sei se... diante desse cenário atual, né, já existe essa divulgação da Caixa lá. E assim, eu falo disso porque assim, quando eu terminei a faculdade, eu praticamente não conhecia a Caixa. Eu vim conhecer a Caixa, veja, já há anos advogando, com o convite da Michele para trabalhar na Caixa na sua gestão passada, né, que a gente temos o privilégio, né, de trabalhar juntos lá. E foi quando eu vim efetivamente conhecer a Caixa. Então, assim, benefícios que nem eu sabia que existia, como do auxílio maternidade, né? A isenção. A isenção. As mulheres que têm filhos, né? Tem a isenção anual. A Jéssica até me perguntou na época que eu estava lá sobre isso. Tive o benefício porque eu tive o Ravi, né? Aí eu fui lá procurar o pessoal, consegui a isenção também. Eu tive também. E eu não sabia, Léo, assim, e vejo que muitos advogados também, talvez hoje isso mudou um pouco, porque realmente a Caixa tem aparecido mais, as pessoas têm divulgado mais, a gente tem conhecido mais.
Mas é um trabalho que é importante, né? Até assim, os estudantes já conhecerem aquilo que a OAB oferece, né? Antes mesmo de entrarem no quadro da OAB. A gente tem você tem que estabelecer uma estratégia de comunicação, né? Não é fácil comunicar. Todo mundo hoje tem um telefone, né? Então você tem o Instagram, que é a grande forma de comunicação. Você também tem o WhatsApp. Todo mundo faz parte de um grupo, a gente tem grupos institucionais, a Comissão de Apoio Profissional, que quem toca essa parte é a Ana Lídia, né? Da Jovem Advocacia, com Gabizinha, com Maria, com tanta gente interessante que faz isso. Então a gente tem estratégia de comunicação para que você consiga alcançar essas pessoas. A gente coloca vídeos institucionais nos grupos de WhatsApp, aquelas pessoas que gostam de e-mail, você manda também um e-mail, né? Para comunicar os eventos que a instituição realiza, o trabalho que ela faz. Ainda mais tem pessoas que gostam do livro físico. Você tem uma revista que é publicada anualmente com os principais trabalhos. E todas as vezes que as pessoas vão jurar, ele coloca no caderno dela, né, na pasta, um material, por exemplo, da Caixa, mostrando os principais trabalhos, como o primeiro clique, como o Helpdesk, que todo mundo tem problemas em relação aos computadores e sistemas. Os cursos sobre sistemas novos. Teve um curso hoje sobre o EPROC. Já para todo mundo saber. Vai ter o segundo, o terceiro, o quarto. Ele vai substituir... O ESAGE vai sair. O ESAGE é tão bonzinho, bicho. Eu gosto demais. Eu também gosto do ESAGE. É o melhor sistema que tem. Mas a proposta é a unificação nacional de um único sistema para todo o Poder Judiciário. Achei fantástico. Então, se é ruim para todos. Então né? ele vai substituir... Você tem 10 sistemas. Não, mas assim, eu acho que o ESAGE, eu não sei se tem outros estados que utilizam, mas eu só São vi Paulo, Alagoas e São São Paulo. Paulo. Então, São Paulo. os que eu vi é só Alagoas e São Paulo. Não sei se tem algum outro. E o resto, o resto é PJE, né? Então ele vai substituir o PJE também? A proposta é de unificação. Vai ter alguns sistemas que vão permanecer. Por exemplo, o SEU, ele permanece. Que já é unificado, Mas né? a proposta do CNJ é que todos os judiciários do Brasil inteiro, trabalhista, eleitoral, estadual, federal, todos têm um único sistema que é o EPROC. É bom porque você não vai... São Paulo, qual o sistema? Você tem que habilitar, enfim. Tem uns estados que até hoje tem dificuldade. Minas Gerais, Gerais. amigo. É Não, pau pra mim. Rapaz, Sergipe, eu tenho o dificuldade no pior Sergipe. estado para mim Bahia é Sergipe. também. Bahia, horrível. Sergipe, não. É um Só sistema leva um muito, problema, muito estranho. é, Até o número Sergipe. do processo é estranho. É, Não sei nem aí- qual é o aí nome daquele como- sistema de Sergipe. Como é que você fala em judiciário único? Que a divisão das matérias ela é meramente pedagógica para facilitar quando você tem vários sistemas. Exatamente. Se você chegava aqui em Alagoas, o advogado tem a federal um sistema, a trabalhista é um sistema, a estadual é um sistema, a execução penal é um sistema. Chegou ao ponto de que o juizado especial tem um sistema. Só que tinha 4 tempo atrás. E a justiça comum, que não é juizado especial, é outro sistema. Ainda existe isso na federal, né? É. O juizado é um... e é uma loucura, né? A gente Até um tempo trabalha atrás com a gente vários. tinha Projude, né, do juizado, tinha um SAGE, aí na Justiça Federal tinha um CRETA e tinha um PJE. Vinha 4 sistemas. Hoje é o PJE, mas são dois diferentes, né? PJE1, PJ 2.0. 2.0. Tudo isso é um trabalho da ordem de massificar esse conhecimento, geralmente com a ESA que faz. Né? Então, a comunicação ela é essencial para que tudo isso chegue ao alcance das pessoas, só que não é fácil, né? Às vezes você é bombardeado com tanta informação que você não quer nem olhar. O que é relevante a gente descarta. Exatamente. As festas que a ordem faz, por exemplo, você faz as festas agora em parceria, né? Porque você tem... A gente imaginava que você não tivesse um show que você pudesse ver Tarcísio do Acordeon, Solange, Menos é Mais, enfim, tanto é que é uma festa que é muito disputada, né? E todo advogado e advogada adimplente paga ingresso. Paga só para a esposa, para o marido, para o acompanhante, enfim, que é um ingresso módico de 50 a 100 reais, valia muito em relação ao custo. Por quê? O evento tem um custo específico, você tem que cobrir o custo. Sim. Né? Basicamente, aí vai com parceria, com tudo, entendeu? Patrocínio. Aí é o trabalho, todo mundo tem. Assim, lá tem um evento X, pronto, meta aqui, Marcelo. 3 empresas. Eu não conheço ninguém, se vira. Se vira, né? É a obrigação do resultado, né? De querer, não. Aí eu não consegui, então lute mais. Faça mais. Não existe, entendeu? O Wagner tem uma forma muito de gerência, entendeu? Ele cobra muito da gente e aí todo mundo está estimulado a fazer o melhor possível, né? Então, a comunicação, como eu disse, é essencial para mostrar esse trabalho. Você tem auxílio natalidade, alguém que acabou de dar à luz, né? Na verdade, não é que você tenha direito a ganhar auxílio, é a Caixa que paga a sua anuidade. Entendi. É isso que faz, né? Não é uma isenção, né? Não Sai é de um isenção, cofre e vai pagando. para outro, né? Tá pagando. Sai de uma Você conta e tem vai para uma outra. despesa anual de... Porque são 2 contas independentes, né? Isso é porque importante a esclarecer, Caixa né? Assistência, na verdade, com a OAB é a nossa mãe. Só que a Caixa ela é uma instituição que tem diretoria própria, CNPJ próprio e orçamento próprio. E nós somos 10 diretores são eleitos. A Caixa tem 10 diretores, 5 titulares
e 5 diretores institucionais. E as missões sou eu que passo para cada um, entendeu? Então, todo mundo trabalha, todo mundo tem a oportunidade de crescer do ponto de vista institucional, tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Sou sempre aberto para ter uma ideia, vá-se embora. A única coisa que eu participo é quando tem algum tipo de choque com um outro grupo, entendeu? Com a comissão A, B e C, eu digo, essa pauta aqui seria da comissão. Converso com ela para fazer em conjunto vocês dois. Aí fazem um evento e o trabalho e tudo é realizado, né? É isso que a gente faz, né? O trabalho da Caixa. Agora vem a farmácia da advocacia, né? Se prepare aí. Está montada na sede histórica com entrega delivery, com preços melhores de Alagoas. Eu preciso comprar fralda, né? Tudo. Já me cobraram até para fazer. Léo, vai ter Monjaro, eu digo. Vai ter Monjaro, vamos fazer o Monjaro jurídico, Monjaro legal. Né? Eita, que esse vai todo bombar. mundo vai. E a pessoa, a cara da pessoa com Monjaro segurando. Rapaz, o que vai ter de advogado pagando anuidade com cashback, porque o tanto que vai gastar Vai. E esse sistema é um sistema próprio que a gente está criando. Que show, Léo. Próprio. Amanhã temos uma reunião, então OAB e Caixa, né? De 2 da tarde. Você começa às 2 e acaba às 9. É assim mesmo, né? Negocia em casa, chega um pouquinho mais tarde, mas é muito gratificante. Léo, mudando um pouquinho de assunto, eu vi que você se posicionou um pouco, né, nas redes sociais sobre algumas das polêmicas que a gente tem hoje, e principalmente sobre prerrogativas de advogados diante de algumas atuações do STF. E aí, assim, eu tinha uma pergunta para fazer, que era saber a sua opinião sobre se você acha que, de alguma forma, o STF tem ultrapassado alguns limites constitucionais. Se não, se sim. Sobre as prerrogativas dos advogados, né? A gente percebe que muitos, às vezes, não querem falar sobre isso porque acham que falar sobre isso vai estar se posicionando politicamente, e, às vezes, se posicionar politicamente pode trazer, né, uma imagem positiva ou negativa, ou pode ter uma vinculação que, às vezes, a gente não quer ter, né? E, às vezes, a gente acaba, muitas vezes, silenciando, né, sobre alguma abusividade e algo que a gente veja. E eu já vi alguns vídeos seus falando sobre pontos específicos, e aí eu queria saber, assim, a sua opinião, né, dentro desse cenário que a gente tem hoje. Só complementando a pergunta da Bruna, eu sempre costumo dizer que quando a gente trata de assunto político-jurídico, né, a gente tem que avaliar caso a caso de forma concreta. Mas se eu fosse complementar a pergunta de forma mais genérica e fosse fazer um panorama geral, o Supremo Tribunal Federal hoje, ele é herói ou é vilão dentro da atual conjuntura? Não, vou responder pelo fim. Certamente não é vilão, né? Mas também não é herói, né? Não é uma coisa nem outra. Repara, o Supremo Tribunal Federal tem uma função essencial, né? Em um país democrático, sempre a última palavra é da Suprema Corte. Concordando ou não, a última palavra vai sempre aqui da Suprema Corte. Então tem uma função essencial. O erro é porque a Constituição Federal de 88, né? A gente veio de uma ruptura aí de uma ditadura, ela estabeleceu uma atribuição do Supremo Tribunal Federal em uma competência muito grande. Se você fizer uma comparação dos países democráticos do mundo, você vai perceber que nenhuma Suprema Corte tem uma competência tão grande quanto a do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal do Brasil é o mais supremo do mundo, porque nenhum tem a atribuição de julgar matéria criminal, ninguém tem atribuição para julgar, por exemplo, quem ganhou o título de 87, se é o Flamengo ou se é o Sport, né? Chegam na Suprema Corte, isso aí. Então, a atribuição é gigantesca. Acho que a primeira oportunidade seria a redução da atribuição para o Supremo só julgar matéria constitucional. Ele não tem nenhuma vocação para julgar processos penais. Mas, repito, a Constituição Federal dá essa atribuição para a Suprema Corte brasileira, né? E tem várias histórias de excessos que a Suprema Corte vem dada. Por exemplo, tem situações processuais que advogados não tinham acesso aos autos do inquérito policial ou do processo penal que havia sido iniciado, né? A OAB Nacional, ela caiu em campo, prerrogativas, atuaram e todos os colegas tiveram acesso aos autos do processo ou aos autos do inquérito policial. Isso aconteceu. Mais cedo ou mais tarde tiveram acesso. Então, a ordem fez o seu papel, mas o Supremo foi atrasado. O guardião da Constituição não respeitar o direito de defesa é um absurdo, né? Então, mas tem matérias constitucionais que o Supremo é muito importante. Então, ele julga por ano cerca de 115 mil processos. Claro que muitos não passam, né? Nem pelo crivo de ter repercussão geral, não chegam. Mas ele julga muitos processos, muitos casos, a gente vê todos os dias. A gente lembra hoje de 10, 15 casos mais polêmicos.
Só que se ele julga 115 mil processos, cadê os outros 114.985? Então não é sempre o vilão, ele tem um papel muito importante, reconhecer o direito ao casamento homoafetivo, reconhecer a previdência social para todas as pessoas, reconhecer o auxílio não, mas a licença, a paternidade também para os homens, porque hoje a família ela é composto, não é só a mulher que cuida dos filhos, o homem também cuida dos filhos, né? Reconheceu todas as formas de casamento. Na pandemia ele foi muito importante, acerca da vacinação. A gente sabe que ele não proibiu nenhum tipo de vacinação, só estabeleceu a atribuição de cada um, governo federal, estado e município. Então ele tem a sua importância, mas também tem os seus excessos. Há ministros, por exemplo, que são famosos por cometer grandes excessos. O Alexandre de Moraes é unanimidade, né? Ninguém é capaz de elogiá-lo do ponto de vista técnico jurídico, né? Ele é excessivo, ele se excede o tempo todo, abusa, vira comentarista de casos, usa o Twitter, como acontece, e juiz tem a função de julgar, né? Quem quer ser comentarista é melhor deixar a toga. A lei orgânica da magistratura impede com que isso aconteça, com que você dê comentários políticos ou comentar casos em que você está julgando ou que você vai julgar no futuro. Então, reconheço muitos excessos, mas o Brasil, ou um país democrático, não vive sem Suprema Corte. Não existe. Não, de fato, né? A ideia, né, de reconhecer os excessos é buscar o caminho de voltar ao equilíbrio, né? Porque a gente, de fato, está vivendo... A gente sempre fala da insegurança jurídica, né? Hoje tudo, né, é rede social, sabe? Então, a atenção é muito grande. O conhecimento que a gente adquiria de política era lendo revista, jornal, revista Veja, né? Tinha muito artigo. Assinava a Gazeta da Lagoa, né? Todo dia chegava o jornal impresso. Gazeta, né? Para ler da política estadual, nacional, né? Sebastião Neri, que comentava muito sobre política. Hoje mudou, hoje é tudo na palma da mão. Na palma da mão. O editor, ele fazia um jornal e tinha toda uma edição para ser preparada para outro dia, todo um trabalho. Hoje, aí vamos observar se a fonte é verdadeira. Hoje é mais rápido, não dá tempo, porque o jornal que sobressai é aquele que dá a primeira notícia. Se tiver algum erro, ele vai se retratar amanhã, vai fazer uma errata e tal, mas é tudo muito rápido, instantâneo. Hoje todo mundo é ansioso, ninguém entra no elevador para subir 2 andares sem pegar o telefone do bolso e olhar alguma coisa. Verdade. Sabe? Né? Então é tudo muito rápido, né? A rede social veio aí... As fake news proliferando, né? As fake news já é outro problema gigantesco, né? O pessoal fala muito da liberdade de expressão, sim, a liberdade de expressão é uma coisa, mas ninguém tem liberdade para colocar notícia falsa. Sim. Você sabe que a notícia é inverídica, sabe que a notícia é mentirosa, mas veicula. Isso não é liberdade de expressão. Mas eu quero fazer uma provocação. Exemplo, a pessoa fala, que não é o meu caso, eu acho que a urna eletrônica não é segura. É liberdade de expressão. Mas um cara que sabe que ela é segura, e mesmo assim, sabendo disso, como deputado federal e senador, diz que a notícia, sabendo que é verdadeira, sabendo que a urna é segura, ele prega a notícia falsa, não vai, é fake news. Então, você tem liberdade para você falar o que você quiser. Você quer dizer que a Terra é plana, se você acha que enfim, que se está vendo o mar, se andar um pouquinho mais, você vai cair, né, no buraco negro. Eu acho isso, tá tudo certo. O problema é você espalhar a notícia falsa. Você sabe que a notícia é inverídica e mesmo assim você espalha. Ou não observar a veracidade daquela notícia que é informada. E aí você acaba espalhando alguma coisa e desgraça a vida das pessoas. Ou quando você propaga no intuito direto de causar uma instabilidade social, né? Acontece muito. Você propaga com a finalidade, às vezes, política eleitoral. E dentro desse contexto ainda de Supremo, né? De ativismo judicial, excesso ou não, você acha que... Claro que todo poder, naturalmente, em algum dado momento se excede. É por isso que existe o freio e o contrapeso, tá? Mas dentro desse contexto, você acredita que o Supremo Tribunal Federal ele vem se excedendo, vem saindo do trivial, vem saindo da curva, vem saindo da normalidade? É necessário que haja alguma intervenção mais emergente? A exemplo do próprio Senado, do Congresso, a sua opinião em relação a isso? Repara, você tem algumas situações que são de muito excesso. Você tem um inquérito, o inquérito das fake news, que é um inquérito que não acaba nunca, né? É como se fosse um inquérito guarda-chuva, e que qualquer problema de informação que é colocada, você coloca no inquérito das fake news, né?
todo inquérito ele tem que começar. A gente trabalha a duração razoável do processo e vê decisões, inclusive da Suprema Corte, que elas trancam o inquérito policial porque demorou 5 anos para acabar. Ao mesmo tempo, ele tem um inquérito policial que não acaba nunca, né? Perceba, um inquérito policial que é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Você mortifica o sistema acusatório. Você permitir com que um juiz ele impeça para instaurar um inquérito policial e vai acompanhar a investigação para e passo. Então, se o juiz sai para investigar, quem ficou para julgar? Né? Não fica ninguém. Então, tudo isso, essa análise ela é importante. Agora, é muito excesso. Sabe? Os inquéritos da fake news é um exemplo concreto em relação a isso. Você tem cautelares que são aplicados à torta e à direita o tempo todo. Se bem que, para a gente que trabalha aqui na prática do processo penal, é muito menos garantista do que foi o processo penal das personagens, como acontece com o 8 de janeiro. Né? Você tem... cautelares são feitos de forma gradativa, né? Se aplica o monitoramento eletrônico, depois vem a prisão domiciliar, pode chegar à prisão preventiva. Com a gente, não. Errou, prisão preventiva. Você tem um dispositivo do Código de Processo Penal que diz que quando você aplica cautelar, salvo se houver urgência, você tem que submeter o contraditório para o cara se manifestar em até 5 dias. Foi a modificação feita pela lei anticrime aí com o Sérgio Moro, que entrou em vigor. Ninguém respeita isso. Então, quando você vai para a base, é muito pior. Mas quando chega para uma Suprema Corte, que é o guardião da Constituição, você espera que essas garantias sejam muito mais respeitadas. Mas hoje não, o respeito é muito pequeno, né? Você às vezes julga o processo com mais vontade, disposição, vou dizer assim, de acordo com o personagem que é réu, que o personagem que é investigado ou o personagem que é beneficiado. Com relação ao julgamento do Jair Bolsonaro, você acredita que houve tempo hábil para análise de todas as provas do inquérito, ou da instrução, dos documentos que foram juntados? Eu conheci, inclusive no Conselho Federal, alguns colegas que atuam nesse processo, né? Que juram que não tiveram acesso a todo o material que foi disponibilizado. E tinha um material que tinha não sei quantos terabytes, né? Em que uma análise que era feita em 5 ou 10 dias, ela era impossível, né? Nesse sentido. Então, você poderia alargar um pouco mais o prazo. Mais que o Código de Processo Penal estabeleça o prazo para cada ato, e o juiz respeitou cada ato desse, você observa na realidade, não dá tempo. Se você pensar, por exemplo, o Ministério Público ele investigou esse fato durante anos, né? Para amadurecer, oferecer uma denúncia. Aí você cita o réu, e o réu tem 10 dias para fazer uma defesa quando acabou de tomar conhecimento do processo com 50 mil folhas. E ainda todo bagunçado, né? Porque todo. Você encontra o que... Tem uma tese americana chamada de document dump. Ela enche o processo do documento, que tem importância ou que não tem importância, para você ficar maluco para achar aquilo que é importante. A gente citou... É um abuso do direito de acusar. A gente vê muito isso nos processos da 17ª, né? Os processos da 17ª vara criminal, o cara pega um processo de 5 mil páginas, meu amigo, é um trabalho para você encontrar o que é relevante. 30 mil páginas. Perfeito. Você vai lendo, né? Vai lendo. O computador até trava, bicho. Bora fazer uma média aqui, 300 páginas por dia. A gente citou suítes aqui no início, né, da conversa, aí o Léo falou sobre isso, eu lembrei lá da série, né, que é diferente, né, o processo lá aqui, né, tem uma fase como se fosse, não sei, pré-processual, para dizer se o processo vai rolar ou não, mas aí tem a parte lá das provas que você tem que disponibilizar. Eu lembro que eles juntavam caixas de documento lá, tá aqui, para você achar o que... O sistema americano ele é muito interessante, sabe, por isso. Por exemplo, há uma dificuldade em você compreender no Brasil que você possa despachar com o juiz sozinho. Como assim sozinho? Quando você marca para despachar, você comunica ao outro advogado. Porque quando uma parte fala, a outra fala, para o contraditório imediato. É diferente lá. Lá todo o sistema é feito para que você resolva o processo penal sem participação do Poder Judiciário, porque é muito caro. Se você vai para o procedimento do júri, por exemplo, que é um tema, enfim, que todo mundo trabalha com ele, você tem aqui no Brasil um conselho de sentença formado por 7 jurados. Se o conselho é formado por 7 jurados e você tem uma coordenação por 4-3, significa que você pode condenar alguém com 57% de certeza. E 43% de dúvida. Matematicamente, 4-3 é isso. Você condenou alguém com 57% de certeza. Estados Unidos, grande júri, 12. A condenação tem que ser unânime. Os 12 devem aceitar a condenação. Se um não concorda, o réu é absolvido. Então, o filtro para condenar lá
em procedimentos do júri é muito mais complexo do que o daqui. Aqui você condena muito mais facilmente. E lá você tem uma lista de todos os jurados. Você tem empresas especializadas que você contrata e elas vão entrevistar os jurados, que serão escolhidos por grande júri, né? Você tem lá 36 jurados. E você entrevista a cada um com o apoio de uma empresa especializada que tem a ficha dos caras para saber. Na sua tese, esse é o melhor. Esse é ruim. Coloque esse, exclua esse. Aqui não, aqui tem informação, não é tudo intuitivo. A expressão corporal e vai. Não é. Quem é o réu? Rapaz, o réu é idoso. O cara bota... Se o réu é idoso, vamos chamar um idoso. Aí o Marcelo disse, mas por que tão idoso? Idoso de quanto? Eu digo 60, é melhor de 70. Para quê? Olha a discussão. A discussão é porque, rapaz, eu estou pensando que então, é tudo baseado no achismo. É muito intuitivo. Talvez... Lá não, lá há uma ciência. E é muito mais sério, né? A proposta aqui de transformar o júri para aumentar de 7 para 9. Só que aqui os jurados não se comunicam, né? Lá se comunicam, discutem, amadurecem o voto para depois dar a decisão. Eu julgo que o judiciário lá eu acho um pouco mais completo assim do que o que a gente vê hoje aqui, sabe? Uhum. Eles julgam para saber se aquele processo merecia julgamento. Isso é em todos os processos, né? Sempre é como se fosse uma fase... Uma admissibilidade, né? Um juízo de admissibilidade, né? Então, é um cuidado muito maior do sistema que é importante, né? Só que a base dele, né? Que é a base da acumulou, é completamente diferente da gente. Pode ver que ninguém busca lei, você busca sempre um precedente. Sim. Você tem uma segurança jurídica, buscar um precedente. Aqui no Brasil, que é o da Civil Law, você busca sempre a legislação. Só que muitos seguem a jurisprudência. Outros não seguem nem a jurisprudência e nem a legislação. Por isso que dizem que tem o Civil Law como law e tem a bagaceira law. E qualquer coisa é possível. Então, percebam, a forma... E aí vem o diferencial que eu falei. Acho que a forma como a gente trata as pessoas, o juiz, a educação, ela faz toda uma diferença, né? Meu filho tem 18 anos hoje, eu sempre falei, se chegar no lugar de boa noite, todo mundo, fale com qualquer pessoa. E você mede a personalidade de alguém pela forma como ele trata, especialmente quem está abaixo de você. O cara que é pedante já tem um problema, né? Ele está descontando alguma coisa que falta nele. Então, então eu digo, seja educado com as pessoas, trate bem, olhe sempre nos olhos, independentemente de você estar cansado ou não. Se estiver cansado, diga, rapaz, Marcelo, por exemplo, Marcelo, estou morto hoje, velho. Vamos marcar da gente conversar amanhã, porque eu estou acabado. Eu posso ser sincero, ele vai ficar aqui olhando, e você está falando olho para frente, é melhor ser sincero. Isso. A gente está mais cansado, está mais disposto, né? Está mais alegre, está mais triste, o CRB ganhou, perdeu. Tá normal na vida da gente. Então, acho que esse contato pessoal, esse olhando no olho, essa empatia, ela faz uma diferença danada na vida da gente, né? E para a advocacia é importante. Como é que a autoridade ele enxerga? Como é que o delegado ele enxerga? Como é que o juiz enxerga? Qual a educação que você teve? Numa discussão técnica no processo, você usou qual argumento? Se falou simplesmente que era um absurdo? Ou discutiu posições? Já tive discussões também com o juiz, discussões que são técnicas, mais acaloradas, mas nunca sem sair do centro, que a gente é advogado, né? Então tem que ter sempre uma preocupação sobre isso. Se o juiz faz tantas perguntas quanto faz o membro do Ministério Público, eu estou aqui estranhando, porque o sistema é acusatório, quem faz as perguntas é o Ministério Público, o senhor complementa. Como é que o senhor faz umas perguntas do que a parte? O juiz interessado não é um juiz, né? O juiz é um ser desinteressado que é trabalhado, né, ontologicamente para julgar as provas que a acusação traz e que a defesa traz. Se ele vai atrás da prova para julgar, né, se ele começa a fazer uma postura muito ativa, ele acaba produzindo a prova para no final julgar de acordo com a prova que ele mesmo colheu. Isso não é juiz. Você tira a parcialidade daí, né? Isso. Assim, na minha visão, um dos maiores absurdos que eu vi nesse cenário atual, eu não atuo na área criminal, né? Meu conhecimento assim é muito raso, né? Então, assim como questões, né, constitucionais, mas essa questão da imparcialidade, por exemplo, né, o ex-assessor do Moraes, né? Como é que ele é o relator do processo do assessor que o acusa? Eu não consigo entender, assim, não entra na minha cabeça como ele não se declara suspeito. Ou como... Eu não sei qual seria o mecanismo, né? Porque
Não entendo. Não. Primeiro que já começa completamente errado, né? Porque, assim, acho que é a primeira vez que eu tô vendo o Supremo julgar pessoas comuns da sociedade. As pessoas que supostamente praticaram atentados lá de 8 de janeiro, né? 8 É, de 8 de janeiro janeiro. de Pronto. 2023. Perfeito. A Constituição Federal. A gente tem uma Constituição Federal que é clara, que estabelece quais são as atribuições, né? Quem tem foro prerrogativa de função, qual é a matéria do Supremo. Aí você pega uma resolução, você pega um regimento supremo, aí você diz, não, aquela pirâmide de Hans Kelsen que a gente estudou logo nos primeiros períodos de direito, né, em filosofia, você inverte de cabeça para baixo, né? Você vai dizer que o regimento Supremo Tribunal Federal ele está acima do que estabelece a Constituição Federal. Pois é. Né? Você vê, muitas vezes a gente tem você tem uma regra, né, do Código de Processo Civil que diz que o advogado tem direito a gravar as audiências. Sim, perfeito. Sim. Exemplo claro aí. Você pode gravar as audiências, não precisa comunicar nada que vai gravar. Do ponto de vista prático, tinha muitos juízes que não permitiam que o advogado gravasse a audiência. A justificativa é de que, às vezes, havia uma mega exposição, né? Em relação a isso, você tem perfis que sempre trazem excessos que são praticados. Não precisa. E o juiz não respeitava. Não vou permitir que você grave. Tem como permitir, né? A gravação é minha, a lei autoriza, e, enfim... O senhor é juiz, né? Mas eu acho muita coisa. Eu acho que não pode chover hoje, eu deveria ganhar mais, né? Acho tanta coisa, então o machismo não vai, né? Não vai, eu vou gravar. Então tá bom, se não quer assim, o senhor pode fazer audiência sozinho, levanta e sai. Ouça, eu nunca fiz isso. Eu também nunca gravei audiência não, porque não estou preocupado com gravar audiência. Mas eu entendo que os advogados têm direito à gravação. O CNJ tem uma resolução que foi conjunta do CNMP com o CNJ para permitir que a gravação acontecesse, desde que você informe ao juiz que está gravando, como uma forma de comprovação da boa-fé, né? E algumas situações que a gravação é feita para ser usada no processo. Não para que você venha expor e possa aí ofender a honra de alguém, enfim, do juiz. Eu vejo essa resolução com um problema muito sério, porque a lei não exige. Se a lei não exige, ele pode regulamentar algo que a lei não regulamentou, mas ela foi além da lei. Perfeito. Então, tem colegas que estão gravando, tá bom, se excedem, colocam em rede social, aí o juiz pode tomar providência afirmando que houve um excesso, uma violação à sua honra, e pode contratar um advogado que vai representar no órgão competente, representar na ordem. Agora você não pode impedir trazer um requisito que a lei não trouxe, porque ele não regulamentou a matéria, ele foi além do que a lei estabeleceu, e é uma forma clara de limitação. E essa exposição trouxe muito a questão da abusividade, né? De muitos magistrados. Ao meu ver, essa resolução, no meu entendimento, seria mais uma abusividade para proteger uma classe privilegiada sim. da exposição dos seus atos, né? Em alguns momentos, sabe, Bruno, tem alguns casos que eles representam algum nível de excesso, né? Enfim, às vezes você pega a imagem da pessoa e vai desgraçar a imagem da pessoa quando você coloca na rede social somente um pequeno recorte, né? Parcialmente, né? Já vi situações em que colegas provocam o juiz 1, 2, 3, 4, 5, 30, e aí quando o juiz estoura, ele está vendo, senhor é muito excessivo, e só coloca aquele recorte. Aí não existe, né? Você tem que colocar, se você está colocando, tem um problema, você coloca o texto todo, o vídeo todo, diz, no tempo X é a hora que ele ofende, mas você deu pelo menos a oportunidade do cara mostrar como foi o contexto. É o texto sem um contexto. Né? Aquela coisa. Marcelo, vou dar você um exemplo, Marcelo. Eu acho que, sei lá, você está com o cabelo assanhado, cara, eu estou só o corte. O advogado desrespeitou. Não, eu estou tirando uma brincadeira com você. Como é que ele falou? Ele falou, por exemplo, se, hipoteticamente. Então, a gente falta muitas vezes em ter essa decência. Nós somos atores que buscam a mesma coisa no fim das contas, em posições diferentes. Eu não tenho problema com... É que nem um jogo de futebol, não tenho né? problema com o policial penal, não tenho problema com o Ministério Público, todos conheço, né? Sempre que eu vou visitar alguma pessoa, eu ligo, ele está aí, pronto, eu vou falar com o desembargador, eu agendo, vou na hora, porque eu agendo, para não perder a viagem. O cara pode ser que vai para o médico, o cara tem um problema com a esposa, tem problema de saúde, não pôde ir, o julgamento aconteceu, não tinha... A pauta está em dia. Aí eu vou ligar, eu agendo, quando eu chego o cara está esperando, não fico esperando ninguém. Consigo falar com o juiz e ele vai julgar com toda tranquilidade. Então, falta na gente, nem tanto mar, nem tanta terra. A gente erra um bocado. Agora, a resolução do CNMP
e do CNJ, ela foi além da lei. Para mim, esse é o grande erro. Não, e assim, né, não existe uma lei perfeita no sentido de que vai regular os atos sociais. Por exemplo, lá tá a lei diz lá, proibido matar. Mas isso não quer dizer que as pessoas não vão lá e vai cometer o ato ilícito, né? Então, por exemplo, eu vejo uma forma de você tentar controlar aquele cenário, aquele ambiente, restringindo todo mundo de uma livre expressão, do que a lei determina. Porque se existe a possibilidade de gravar e existe a restrição pelo receio de que alguém ou algum advogado pode utilizar aquilo indevidamente, veja, não já existe a lei, da mesma forma, não já traz requisitos e mecanismos para que você vá lá e, se você se sentiu ofendido, que você tem o seu direito assegurado, né? Óbvio que a gente sabe que nada é perfeito, né? Às vezes um estrago feito numa rede social, mesmo que você entre com ação judicial e ganhe indenização, talvez aquilo nunca seja reparado. Mas a gente não vive num mundo perfeito, né? Infelizmente, a liberdade, né, traz grandes responsabilidades, né? Ter liberdade é ter muita... Como é que eu posso dizer? É muito poder, né? É ter muito poder, né? Hoje, enfim, essa percepção do comportamento dos profissionais, ela é algo tão interessante que a gente fazia os eventos, os congressos, você vinha trabalhar sobre penal, teoria do crime, né? Requisitos da prisão preventiva, né? Fundamentos no instituto. Ninguém quer saber mais disso, não. O pessoal quer saber da prática, né? Se eu tiver com o juiz, como é que eu faço para despachar com ele? Se eu marcar com o magistrado, é importante que eu leve memoriais. Como eu faço memorial? 4 folhas, ninguém nem vai ler. É uma folha só. No máximo 1,5 folha. O meio já é desse tamanho. É só o fundamento. Olha isso aqui, né? Quando você vai para uma sustentação oral, você deve abordar o quê, né? Hoje tem vários juízes, esmagadores, ministros que dão palestras e dizem, olha, eu sou ministro. E quando você for despachar com o ministro, fale sobre isso e isso. Isso é impagável. Porque é o cara que julga, está dizendo como é que eu consigo ser convencido. Ah, mas tem muita coisa para falar, não tem problema. A gente é advogado, pode ganhar e perder, é normal. Né? A gente tem um Ministério Público que é muito preparado que vai também contra-argumentar. Então, todo o curso agora ele é prático, né? É algo que traga algo que você possa pegar, que você possa efetivamente usufruir e aproveitar para a sua vida e amanhã, de repente, monetizar e conseguir resolver a situação com a sua família. O curso de formação da ESA, por exemplo, são todos os cursos práticos. Como é que eu faço uma audiência? E a contradita? O cara contradita, é importante, todo mundo tem que saber o que é o contradita. Como é que eu faço isso? O que é que eu vou alegar? Como é a postura com o juiz, né? Quais são as prerrogativas da advocacia? Quais são as perguntas que eu posso fazer? As perguntas que eu não posso fazer ou que eu não devo fazer? Se é uma testemunha que você observa como testemunha que está mentindo, como é que eu pergunto? A testemunha que mente, ela tem uma sequência na cabeça dela. O que é que você faz? Pergunta de trás para frente. Acabou-se. Você muda tudo. Como o fato aconteceu? Qual a cor da moto? Qual é a sua roupa? Nada a ver. Tudo desconexo. Você vai ver que você vai pegar várias contradições. Tem pessoas que são especialistas em saber como conduzir a audiência, como fazer uma pergunta por testemunho, como entender a sua psicologia, qual roupa que eu vou usar, né? Qual a pergunta que eu faço, qual o tom de voz. Se alguém é um depoente, qual é é um depoente que você arrolou como testemunho e você quer que ele seja ouvido perante o juiz. Qual é a postura que ele tem que ter? Qual seria melhor, né? Eu falo muito, estava até falando hoje, eu digo, vai ter um depoimento tal dia, tá certo. Ela falou comigo, aí eu fico logo olhando, a perna balançou. Aí eu já bota, segura a perna. Ah, mas eu não consigo. Consegue, você não consegue, solta raio pelo olho. Consegue, vai parar. Eu vou estar do seu lado, vou fazer um comando com você. Para mexer a perna, aqui. Eu tive um cliente que o cara era inocente. Só que eu digo, fale com o juiz, seja firme, é a sua oportunidade. Quando você fala com ele, é autodefesa. Se eu posso fazer o melhor trabalho do mundo. Se você não sair bem, é você que se prejudicou. No meu depoimento, o cara falava assim, coisa. É ele. Sim, mas o juiz interpreta como? Se a gente fala pela voz e pelo semblante e pelo olhar. Doutor, bom dia. O senhor me dá 1 minuto para falar com o meu cliente. Rapaz, rápido, que ele está meio nervoso. É algo rápido. Aí cheguei lá, falei, mas não é possível, uma coisa dessa, pô. E o olhar, ele voltou, e falou com o olho. Disse que quando acabou isso eu quase morria. Mas segurou. É o corpo que fala. Esse é um tipo de curso prático, né? Sim. Quando você vai despachar com o desembargador,
Quer que você amplie o campo de visão. Qual livro está na prateleira, qual livro que ele mais gosta. Você vai citar qual livro, o que você gosta ou o que o cara gosta. Né? Cita o livro dele que você quer convencer o cara, né? Isso, né? Nunca pegar um caso, nunca dê 90%, tem que dar 100%. Né? O cara poderia chamar qualquer pessoa, ele contratou. Você não tem o direito de fazer 99%, não é 100% pelo cara. Ah, mas eu estou cansado, não aguenta. Não aguenta. Se não aguenta, carregar um carro nas costas. Né? Mas aguenta, vai assim mesmo. Se não aguentar, você diz, olha, não quero mais o seu carro, devolvo o dinheiro do cara. Aí eu não vivo. Aí, agora tá bom. Né? Meu irmão, e na nossa área, que é muito pesado, pô, todo mundo, entendeu? É muita ansiedade, enfim, enfim, você vai trabalhando e nessa complexidade, mandar mensagem do WhatsApp, conversar com o cara, tem atendimento diferente, né? O atendimento que é um grande diferencial. Só que isso tira você muita energia, né? E quando você fica 2 horas sem pegar o telefone, quando você olha, o mundo se acabou. Né? Só que você tem que almoçar. Né? Às vezes, né? Eu falo muito no pessoal do escritório para dizer, vamos almoçar. Eu digo, como assim tem que almoçar? Tem não, velho. Tem que, assim, um dia de fome não mata ninguém, não. Aí esse cara tá maluco. Porra só. Eu digo, não, mas eu vou almoçando aqui no computador. A mulher aqui. Porque não dá tempo para parar. Você tem que sair de lá, tem que ir para a Caixa, tem que ir para o AB, tem que ir para outras missões, né? Tem que fazer academia, que eu comecei a fazer 1 ano e meio, faço 8 da noite, pô, né? Na hora que você pega 10, você tá, não tem mais força, mas eu fui. O compromisso comigo mesmo, para amanhã ter longevidade e aguentar aí o que vem pela frente. Mas é isso, sabe? Acho que acho que hoje tudo é um mix disso, né? Da vida que a gente leva, da forma que você trata as pessoas, o respeito que você fala, o carinho que você fala, a seriedade, né? Digo muito, como eu disse agora, tão importante quanto o que você diz é quem diz. Quem diz desperta credibilidade, empatia, que é um fator importante. O direito é tudo hoje. O direito é tudo, inclusive, é o menos importante. Se você fala com segurança, as coisas podem acontecer. Você aumenta a possibilidade de você conseguir ter êxito, né? Nos casos. Teve algum cliente que te colocou numa saia justa, tipo uma história que lhe marcou aquela situação? Você vinha falando aqui, eu lembrei que um cliente, por mais que eu tenha instruído ele literalmente ria de nervoso. Na audiência, o juiz falando com ele estava extremamente nervoso, que ria mesmo. Que é assim, né? Que quando tá nervoso fica rindo, né? Eu tive um caso, ele vai ter até audiência agora em dezembro, né? É só um interrogatório dele. Não, minto, não. Esse o cara foi impronunciado. Não é fácil pronunciar. Uma testemunha principal, que é a testemunha presencial, ele falava com um braço aqui assim. Todo relaxado. Aí o juiz, você está muito à vontade, né? Quer colocar o pé em cima da cadeira? Ele disse, não, tô tranquilo. Aí ele, não, desculpa, eu voltava. Aí começou a falar, e aí depois... Rapaz, sei não. Aí o juiz deu uma chamada. Aí, com ele, sabe? Mas enfim, foi só uma testemunha. Esse caso que eu falando para baixo também é um caso aí emblemático, né? O processo não acabou até agora, está aí andando. É uma insegurança pessoal da pessoa. Assim, tem uma série de situações assim que eu penso. Teve um que eu fui fazer a apresentação do cara no interior e aí foi uma experiência negativa que eu nunca mais esqueci na minha vida. Quando eu cheguei lá, o delegado puxa da gaveta, mandado da prisão, né? Aí eu digo, eita, danado, né? Aí no final a população chegou na delegacia, queria avançar contra o cara, despedimento, tá na hora aqui, a lágrima descendo, espirrando, né? Quando o cara foi sair, foi quase linchado, eu saí depois. Eu digo, só se o cara aqui, que é o suspeito, não presta, quem defende não presta ao quadrado. É o do. Aí, tá problema danado. Saí do interior de noite, quase voava. Tranquilo, a galera vindo. Aí mas foi tranquilo, sabe? Tudo foi resolvido, sabe? Tem um caso aqui que eu estava me lembrando aqui, com algumas nuances, mas aí se eu falar, vai haver algum tipo de associação. Mas é tranquilo, sabe? Não muda muita coisa, não. Você tem as operações maiores, que são processos de muito mais trabalho, mas você não precisa, às vezes, não ter audiência, você consegue fazer um acordo, não persecução penal, né? Até você fechar um acordo de vai e volta. É mais, o Ministério Público vai negociar uma cláusula, doutor, isso aqui não dá, ele tem uma informação. Porque hoje o direito penal negocial e processo penal negocial é a informação que é o produto. Quanto melhor a sua informação e for mais qualificada, você consegue um melhor acordo para o seu cliente, né? Não o acordo do Joesley, né? Ele foi demais também.
Mas você consegue muito acordo, né? E vai conversando. Eu acho ótimo, né? Tudo acordo. Hoje eu fiz uma audiência virtual para defender uma empresa que presta serviço à Petrobras. Aí é tranquilo. A promotora, um caso aqui que é flagrantemente arquivamento. Expliquei, juntei documento, aí pronto, só vou analisar. Se eu perceber que o senhor falou realmente isso aí, arquivando. Eu liguei para o cliente, olha, falou isso aí. Deu certo? Eu digo, não deu certo. Calma, ele falou que vai observar e pode arquivar, mas é a posição do Ministério Público. Vamos esperar o dia e quem sabe a gente leve a sorte grande, né, de um inquérito que é arquivado, sabe? Então é tanta gente, sabe, que vai conversando e tantas vidas que dependem da gente, dependem do trabalho da gente, tem que acordar feliz, alegre, mesmo estando cansado, mas estou lá, né, lutando a cada dia para fazer a minha parte, fazer a minha Mas e diferença. aí, Léo, mudando um pouquinho de assunto, na sua opinião, a polícia investiga mal ou o judiciário solta demais? Ou nenhum dos dois? Não é ser um isento, sabe? Eu acho que o trabalho que a polícia faz, ele vai se desenvolvendo, vai melhorando a cada tempo. Então, se você observar ao longo das 2 últimas décadas, o trabalho policial ele tem tido uma expertise cada vez melhor. Claro que a gente tem muitos inquéritos que são inquéritos que não foram bem feitos e é bom para um advogado, né? Uhum. Eu estava hoje, por exemplo, discutindo umas alegações finais de mensagens que foram colocadas e prints que foram feitos de mensagens, e esses prints são muito importantes para formar a tese acusatória. Aí a pergunta é, print de mensagem serve como prova? Esse é um pronto. E se não for um print? E se for uma fotografia de um print em preto e branco colocado no processo, né? Tem isso muito, não serve? Né? Tem. Então, se a investigação, a prova é mal feita, o que é que você faz, né? Você vai atacar. Então, para quem é advogado, um inquérito que não é tão bem feito é importante, mas o trabalho da polícia melhorando muito, do ponto de vista estrutural, os delegados aí cada vez mais bem preparados. Sistemas também. Né? São, tudo é dado, pô, tudo é dado. Pega o telefone. Você tem uma busca e apreensão num aparelho telefônico. Os caras não pegam mais o aparelho, estão nem preocupados, estão preocupados com a nuvem. É a nuvem que é importante. Agora tem outros pontos. O cara pegou o telefone, né? Com a nuvem, pegou o telefone e colocou lá. Jogou lá no meio de tudo. Irmão, você lacrou o telefone, colocou no modo avião, não. Já é o problema da questão do algoritmo hash, né? Que é uma técnica do algoritmo hash. Então, colocou no modo avião, não. Pode ser mudado. Tem um aparelho chamado gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday é um aparelho que é uma caixa em que você pega o telefone e coloca lá dentro. E você pega com uma luva, coloca por dentro e você manuseia por ele. Por quê? Porque quando você liga o aparelho, é possível que tenha um sinal e ele pode, então, acabar com ele pode apagar todos os dados. Né? Tudo isso é importante para a questão do aspecto investigatório. Cadeia de custódia, né? Exatamente. Tudo tem a ver com a cadeia de custódia. Né? O filme do O.J. Simpson mostra aí, do O.J. Simpson, que foi absolvido porque a investigação foi mal feita. O cara pega o vestígio com a mão. Né? Como assim? Pega a droga, tá na sacola preta. Pelo amor de Deus, né? E não dá. Então, a investigação tem melhorado muito. Eu acho que os juízes também, eu acho que eles não soltam, eles não soltam mal, acho que eles soltam um pouco, no fim das contas. Se você observar a legalidade, é muito complicado, sabe? Eu lembro que a gente estudava direito e dizia assim, o juiz ele deve satisfação à Constituição, à lei e à sua consciência. A sua consciência. Né? E é voluntarismo a decisão. O Lenny Streck tem aquele livro, o julgo conforme a minha consciência. E a pessoa... Eu vim aqui, doutor, para o senhor soltar. Não, estou vendo se a minha consciência... Meu irmão, você você não tem previsibilidade, você não tem segurança nenhuma. Você tem que ter um mínimo de legalidade para saber se pode ou se não pode. Mesmo que a lei seja dura, você tem segurança. Então, eu acho que eles poderiam soltar um pouco mais, não porque querem, mas sim porque a legislação é garantista. E as investigações eu vejo assim, aumentando muito e tem feito com que a gente trabalhasse um bocado. Né? Agora é mais difícil. Vocês que são, né, advogados criminalistas acabam... consequentemente trabalhando mais na defesa do que na acusação, né? Vocês acham que as leis que a gente tem são brandas? As leis penais, as leis criminais? Eu não acho, não. Eu também acho que não. Eu particularmente acho que não. De forma nenhuma. Não. A gente tem lei demais, né? A gente tem lei e, assim, a prática demonstra cada vez mais, né? Por exemplo, a própria Lei Maria da Penha, né? O infanticídio. Hoje, o infanticídio, a pena é de 20 a 40 anos. Não, veja, né? eu não falo nem dos casos mais graves. Mas, assim, o que é que eu particularmente percebo, né? Como alguém que não atua na área criminal. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa que praticou um estelionato, que
digamos assim, tirou cerca de R$1 milhão, né, de determinadas pessoas através de uma prática de estelionato e teve um acordo, não persecução penal, para pagar um salário mínimo e, sei lá, o processo, não sei, um novo processo foi arquivado, sei lá. Então, assim, às vezes na minha concepção é como se houvesse benefícios demais ao ponto das pessoas acharem que determinados tipos de crimes compensam. O problema é ele ser encontrado, né? Porque tem muitos crimes de estelionato que não é localizado. Eu digo quando é localizado, né? Somente por estelionato na internet, né? Hoje em dia é o maior problema que você tem, né? É digital, é. Isso é um caos, Para cara. você conseguir localizar a pessoa é complicado. É. Assim, a gente tem lei demais, né? Lei penal demais. É difícil alguém não ter cometido um crime. Acho que possivelmente aqueles que têm até 5 anos de idade. Porque é imputável, né? Tá Por todo isso, mundo todo mundo sujeito. já cometeu crime. É crime demais, né? Então não acho que seja algo pela quantidade de leis, né? A quantidade de punições. Você tem cifras negras, você tem cifras ocultas. Fala de ser brando, né? Não de você ter muita lei ou pouca lei, né? Mas ser efetivo no sentido da... É muito melhor que a lei seja efetiva, mesmo com a pena que não seja tão adequada para algumas pessoas. Só que a adequação, ela não pode observar a posição da pessoa no processo. Você perguntar à vítima de um crime qual é a punição, sempre vai ser insuficiente. Para a família da vítima vai ser a mesma coisa. Aí quando você muda e pergunta à família do réu, mas tá demais. Nunca chegou ninguém no meu escritório para me procurar para dizer eu errei. Não, o cara vai dizer, rapaz, tem um problema, né? Para resolver. Então é isso. Então a posição, ela não pode ser também um fator para isso. Eu acho que a lei, ela é mais suficiente. Se ela tiver efetividade, ela for efetivamente aplicada, que eu digo, se eu fizer isso, eu posso ser punido. Isso pode ser um fator importante. Mas também pode não ser. Não é o fato de eu ter uma certeza da punição que vai me impedir que eu faça alguma coisa. Eu vi uma vez um autor contando uma história, que é o Salah Khaled, que ele disse que acho que foi ele. Enfim, que ele disse, o cara saiu na rua para dizer, eu vou cometer um assalto. Né? Estou pensando em cometer um assalto. O cara, mas se eu cometer um assalto, né, eu posso ser preso em flagrante, a polícia militar pode me levar para a delegacia de polícia, sei lá, vou ser ouvido, vou submeter a audiência de custódia, vou permanecer preso preventivamente, e eu posso ser denunciado, vem um processo penal, vou chamar um advogado, vou gastar dinheiro, vou oferecer um recurso, no final sou condenado, logo eu não vou cometer crime, vou virar médico. Não é assim, né? É muito mais complexo, rapaz, os fatores. Agora que você falou, também pode ser um peso. Você faz um exercício de compensação. Para saber se compensa. É possível nessa complexidade toda. Né? Então, eu acho que o problema não é a legislação, o problema é muito mais a efetividade. Hoje você estuda a justiça restaurativa, né? São as partes que vão decidir qual vai ser a reprimenda naquele caso concreto. Você não pode admitir casos em que o Estado se acha mais vítima do que a própria vítima. Se o cara foi denunciado porque furtou uma bicicleta comprada na Praça do Pirulito, uma montada, uma bicicleta de R$400, R$300. E o cara, quando levou a bicicleta foi, o cara foi pego, a bicicleta então, foi entregue. O cara procurou a vítima, pediu perdão. Chega na audiência, ele não quer acordo, e aí o cara vai ter a pena aplicada de qualquer jeito? Não, porque há um interesse social, o interesse da vítima pode ser que prevaleça nesse caso concreto, né? Então, você não precisa aplicar a pena em todas as vezes. É uma percepção minha, né? Que a legislação não estabelece isso. Mas eu acho que a efetividade é muito mais importante do que o tamanho de uma pena. Você percebe que há movimentos no Congresso Nacional que trazem penas gigantescas, que querem extermínio sumário de várias pessoas. Ao mesmo tempo, pedem a proteção dos direitos humanos para o personagem que eu gosto. Mas para aquele que eu não gosto, eu quero que ele seja menosprezado, triturado, esquartejado. É muito complicado, sabe, hoje. Agora eu vejo o movimento da rede social, fico calado, né? Só falo sobre direito, às vezes quando eu comento alguma coisa, eu coloco observação. Não estou falando de política partidária. Sobre esse personagem não tenho nenhum tipo de admiração, para dizer que eu não falei sobre política, né? E é isso, né? Mas dentro desculpa. Não, assim, na minha visão assim, geral, eu acho que tem muita falha. Acho que a busca incessante de achar um culpado se sobrepõe até os autos do processo que já tem lá instruído. Eu falo porque teve uma notícia que viralizou recentemente de um júri onde a vítima apareceu no júri. Foi agora, né? Como? O cara está sendo julgado por homicídio e aquela vítima apareceu no júri para dizer que não morreu, eu morri não. O doutor, acho que estava a vara criminal. Levado até o júri.
Sem ter Ó, a certeza que alguém eu vou vai dizer uma falar coisa mal. pra você. Eu tenho muita desconfiança de muito crime midiático de repercussão. Eu vou trazer um exemplo claro. O serial killer daqui de Maceió. Quem já atuou quem já pegou qualquer acusado de grande periculosidade de um interior, de qualquer estado, sabe. Eu tive um cliente que ele foi acusado de 17, imprensa, foi acusado de 17 homicídios aqui no interior do estado. 17. Formalmente, ele tinha 3 denúncias contra ele. Mas tudo que acontecia na cidade de homicídio era atribuído a esse cara, esse cidadão. E a gente sabe que, quer queira que não, a gente tem um histórico hoje, né, de delegados popstar, né, policiais que assim, ele exacerba a sua atribuição pública e começa a ganhar Instagram, visibilidade. Isso traz um problema muito sério, entendeu? Não somente para a atuação dele enquanto agente estatal, mas também a gente trazendo isso dentro de uma conjuntura mais ampla. A gente sabe que há situações em que o Estado ele quer a todo custo dar uma resposta, e às vezes essa resposta realmente não é uma resposta efetiva, concreta, baseada em provas. Por exemplo, eu tenho particularmente a maior dúvida. Pô, o serial killer, beleza, ele matou alguns, mas eu penso, pô, será que realmente o Estado não pegou alguns casos que não foram elucidados e está empurrando tudo na conta do cara? Isso acontece muito, pô. Os casos mediados você tem que tomar um cuidado extremo, né? A gente tem alguns aqui em Alagoas que são casos que todos têm um grande conhecimento, mas é interessante que haja sempre um cuidado maior, né? E às vezes até a exposição do advogado ela é importante para a solução do caso. Quando você vai chamar a imprensa e você vai conversar com ela, alguma palavra que você coloca, ela pode ser extremamente benéfica, como pode ser prejudicial. Por isso que é bom você pensar e medir cada palavra que você diga para você não cometer nenhum tipo de surpresa. E é sempre interessante que você pense, eu vou falar o que eu acho que não. Você tem que ter um apoio profissional para saber o que é que você fala e o que é que você não fala. O que é que a imprensa vai levar ou não vai levar em consideração. Tem uma técnica que eu falei até para o meu sócio, faz muitos anos, né? Sou sócio lá desde 2019 comigo e vou passar o resto da vida com ele lá com o meu sócio. Eu digo, é bom entrevista ao vivo, né? O cara faz uma pergunta para ser capciosa. Não. Você fala, isso aqui vai ser discutido amanhã, mas aí você fala o que você quer. É ao vivo? Pronto, entendeu? Perfeito. Fala o que você quer, uma frase de efeito, uma coisa importante, que vai ser algo importante, que pode ser a solução para o caso. Né? Não falar sobre tudo, enfim. Rede social, também tomar um cuidado extremo com isso. Né? Rede social especialmente processos que envolvem políticos, entendeu? Dizer que é advogado de direita, advogado de esquerda, tem. Na sua casa, no direito não tem esquerda e direita, não. Direito tem a legalidade, pô, esqueça desse negócio. Não, é muito. Eu todo no juramento de jovens advogados, eu falo com eles. E digo, uma recomendação que eu dou é sempre tomar cuidado com a rede social. Não esqueça de política. Você não é político, você vota em quem você quiser. Se quer falar sobre política, chama os amigos numa mesa de papo. Isso. Né? Bata um papo, né, com eles. Mas sinuca de bico não entre, porque você vai perder com isso. Né? Eu já vi situações de pessoas que são empresários para dizer, eu não contrato ninguém de tal ideologia. Né? Eu digo, beleza, não tem problema. Agora, e o cliente? Aí eu fico na minha. Né? Quer dizer, para contratar, ele só contrata A, B ou C, que é uma forma de preconceito. Agora, e quem vai consumir o produto? Nunca vi ninguém que é dono de uma loja para dizer, aqui só entra quem for da ideologia A ou B. Né? Isso. Aí ninguém fala para não reduzir os seus ganhos, né? Eu só vendo o carro para quem está em tal ideologia, eu vendo para todo mundo. Então é muito complicado, sabe? Então é melhor deixar a política para os políticos e se for comentar alguma coisa, chama os amigos aí num barzinho, né? Os amigos em qualquer lugar e lá você pode falar livremente. Ô, Leonardo, deixa eu lhe fazer mais 2 perguntas em uma, até por causa do horário, né? Sim. Ainda dentro desse contexto de A e B aí. Na sua manhã já. Exatamente. Na sua opinião aí, houve o crime aí de tentativa de golpe aí por parte de Bolsonaro e afins no seu entendimento, não somente em relação ao pessoal do Bolsonaro, ministros, como também em relação a aquele pessoal que estava no dia de 8 de janeiro. Entendeu? Qual a sua percepção técnica, né? Porque a gente já trouxe alguns debates aqui, inclusive, e terminou
esbarrando muito mais no campo político partidário do que uma discussão técnica propriamente dita. Qual é a sua concepção sobre isso? Repara, tudo é muito novo, né? Primeiro, falar da origem da legislação que trouxe os crimes de golpe de Estado. Que quase nunca foi aplicado, eu acho. Né? Nunca foi aplicado na vida, né? A lei entrou em vigor em 2021. Essa lei, que tem termos genéricos muito amplos, né? Termos em que fogem, inclusive, a legalidade e a taxatividade, que é a descrição específica, né? A lei não trouxe isso, mas a descrição dela é muito genérica. Ela passou pelo Congresso Nacional e ela foi sancionada. Por quem, né? O presidente Jair Messias Bolsonaro, que à época era presidente da República. Então, a lei foi aprovada por ele, né? Enquanto o maior cargo público desse país. Quando aconteceu os atos de 8 de janeiro de 2023, você observa ali que não é um movimento simples, né? Ali é muito mais do que um movimento. Ali havia uma ideia realmente de uma ruptura constitucional. Os movimentos que eram feitos no Exército buscavam justamente isso. Mas a pergunta é feita: aquele movimento ele era capaz de gerar tal ruptura? Aí vem uma acepção técnico-jurídica para saber se aquele ato tinha a capacidade será possível, de gerar uma ruptura constitucional. Entendeu? Ele tinha condições. Não é discussão de armas, ou que estava com bíblias, ou velhinhas de bíblia, não estou nem aí com isso, porque não foi bem isso. Mas o movimento ele queria uma ruptura constitucional, mas era capaz de causar essa ruptura. Então essa, na verdade, é justamente a minha dúvida. O problema é que esse processo foi o primeiro processo que julgou crime dessa natureza. Não havia jurisprudência, não havia interpretação da lei. Doutrina Os quase personagens nada. que estavam envolvidos lá eram pessoas que tinham conexão com pessoas com foro prerrogativa de função, ou se não tinham nenhuma prerrogativa de função, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que aí já é um erro também. Então é muito complicado você falar de uma novidade, né, sobre isso. E você falar sem ter tanto conhecimento do processo, quando tudo aquilo que você vê são comentários que são bons e ruins de acordo com a ideologia, de acordo com aquilo que eu gosto, né? Se eu era adepto ao movimento do ex-presidente, eu critico. Se eu sou contra, eu elogio. Então, e eu fico nesse meio, né? Que eu também não gosto de nenhum dos lados, não tenho admiração por nenhum dos dois. Mas é difícil você falar de uma técnica. Mas eu acho que o processo transcorreu, né? Daqueles amigos que eu observei sobre a duração do processo, ela foi muito ágil para um processo com essa complexidade, respeitando os prazos que a lei estabelece, que muitas vezes são prazos que trazem só uma recomendação. Achei que foi muito rápido para um processo com essa natureza, com essa complexidade, com essa dinâmica, né? Mas também concordo que a torcida também atrapalha demais, né? Você demoniza, etc., né? Creio também que o juiz que julgou o relator era totalmente suspeito. Deveria se afastar. Deveria se afastar, que seria por foro íntimo. Rapaz, você tem muita ligação com isso. Você foi a principal personagem que foi esculhambado. Não, mas o bem jurídico, esqueça bem jurídico. É muito mais do que bem jurídico. Perfeito. Entendeu? Era muito maior. Então eu vejo por esse lado. Agora não tenho como dizer se o fato aconteceu ou não, porque ele é muito complexo, né? Mas só sei que as fases processuais elas foram devidamente respeitadas. Mas se for observar o tempo do processo para uma coisa desse tamanho, eu acho que é impossível você observar vários milhões de terabytes em 10 dias, né? Por isso. Então, aconteceu, a gente vai sobreviver aí, a democracia permanece e sendo aperfeiçoada com erros e acertos, com excessos, com normalidades, e é assim que a gente vive. A outra pergunta, não sei se era isso que você queria perguntar, sobre o evento mais recente, né? Foi, verdade. A questão do decreto de prisão preventiva do Bolsonaro. Houve, na sua percepção, de fato, uma tentativa de fuga? Não é nem a questão, né? O fundamento que ensejou desse decreto né? de prisão preventiva, né? Realmente, porque assim, basicamente, pelo menos pelo que eu acompanhei na imprensa, o que ensejou o decreto de prisão preventiva foi o filho que ia a 800 metros... sempre o filho, né? Que ia a 800 metros do condomínio fazer uma vigília. Entendeu? Então, essa questão do rompimento da tornozeleira eletrônica, pelo que eu acompanhei na imprensa, quando o Alexandre de Moraes decretou a preventiva,
ele não tinha essa informação da questão da tornozeleira. A questão do rompimento da tornozeleira ele foi posterior. Ele até citou de forma muito resumida, mas o que fundamentou esse decreto de prisão preventiva foi justamente o fato de que o filho estaria organizando aí uma vigília de orações próximo ao condomínio do pai, que naturalmente ele Tinha a mesma natureza. Exatamente. Ele imaginou que isso poderia causar um tumulto e facilitar a fuga do Bolsonaro, e ele foi decretou preventiva do cara lá. Entendeu? Você tem uma sequência de fatos que é muito pelo conjunto da obra, né? Quando você vai para o processo que é político-jurídico, é muito complicado. Sim. Porque tudo que acontece no processo, o pessoal quer levar para a política. Qualquer coisa é uma vitória, derrota. Enfim, a prisão do Bolsonaro representa a vitória para um lado, a liberdade representa a vitória para o outro. Para que confusão, né? Se ele se mete nisso. Mas é um conjunto da obra. Perceba, quando ele determinou houve a comunicação de que havia o rompimento do sinal, ou que dizem que o aparelho esquentou demais, isso foi acionado. Né? Para quem não sabe, o monitoramento eletrônico ele nada mais do que um aparelho que tem uma geolocalização. Sim. Só que ele foi aperfeiçoado e ele observa se a temperatura está muito fria ou está muito quente. Se baixar demais, ele vai comunicar. Se aumentar demais, vai comunicar. E foi isso que foi feito. Né? Sabe que foi 00:11 quando começou esse sinal a falhar. E foi comunicada à Polícia Federal, pediu a prisão preventiva. O Procurador-Geral da República falou que não tinha nenhuma objeção e veio a prisão preventiva na madrugada. A Polícia Federal chegou lá, esperou sair de manhã e efetivamente cumpriu o mandado de prisão contra o cara, a prisão preventiva. Mas o que ele fez aí foi pelo conjunto da obra. Primeira coisa, houve efetivamente uma comunicação de que havia esquentou demais o aparelho. Isso aí foi o primeiro ponto. Segundo, tinham várias pessoas que iam se encontrar lá na frente para fazer uma vigília, o que pode gerar um grande tumulto e uma cortina de fumaça para eventual fuga. Terceiro, disse que as embaixadas ficavam a 13 minutos, americana e também de outro país, do local onde ficava o condomínio dele. Né? Para mim, nada desse seria fundamento para isso. Se a gente percebe que existe alguma violação, monitoramento eletrônico, qual a regra geral? É você se comunicar com a pessoa, pedir até uma equipe para ir para lá para saber o que aconteceu, porque até então ninguém sabia. Mas no momento em que se descobriu posteriormente de que efetivamente ele colocou lá uma solda, né? Isso. Aí ele acabou por legitimar esse ato, né? Acabou por achar que aquilo que ele achava que era algo abstrato, ele tornou uma coisa basicamente concreta. Então acho que ele puniu pelo conjunto da obra, e sem contar que ele disse que as pessoas que tinham alguma ligação com o presidente tinham um certo padrão. Isso é o exemplo da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro e agora do Ramagem. Do Ramagem, perfeito. Né? Então ele juntou tudo nesse sentido. Verdade. E ele interpretou assim. E ainda um contexto de descumprimento de cautelares anteriores, né? Exatamente. Você tinha cautelares que foram aplicadas para não comunicação com rede social, o cara se comunicou. Não comunicação com outros réus, o cara também fazia comunicação. Eu estou dizendo que eu concordo não com isso, não. Eu acho que não era motivo da prisão preventiva por enquanto. Mas na hora que a policial penal conversou com ele e mostrou que ele rompeu, aí pronto. O rompimento do aparelho é uma questão objetiva. Quando você é preso, você assina um termo de compromisso. Um compromisso que é objetivo, que você vai manter ela intacta, vai manter em bom estado de conservação. E ele botou aí disseram que pode ser alguma alucinação, então, porque ele estava pensativo. Disse também que ele achava que aquilo tinha uma escuta. Né? Mas o cara juntou tudo. Aí pronto, eu acho que o fato, tudo isso sem aquele vídeo que estava rompido, sim, mas quando foi rompido, aí eu acho que até o maior defensor. E ele tem até uma. Agora ele errou feio. E ele tem. São muitas coincidências juntas, né? Assim, será que isso aí você vai juntando as coincidências? Na nossa vida prática, na advocacia criminal, Marcelo, você prende muito mais facilidade. É isso que eu digo. É isso que eu digo. E o Alexandre de Moraes, ele tem ainda uma desculpa. Ele não tinha como oportunizar o contraditório nem em 24 horas, porque ia ter uma vigília, né? Na frente do condomínio. Fazer vigília na hora, etc. Então, você tem que ler o momento, entendeu? O cara hoje certificou o trânsito julgado, né? Mesmo cabendo embargos dos embargos, que aí passou o prazo, quer dizer. Isso. Mas seriam cabíveis os embargos infringentes, que na verdade não são cabíveis. Ainda estava no prazo. Mas não eram cabíveis porque, segundo a orientação do STF, tem que ter 2 votos em um sentido. Só tinha um voto, porque a primeira turma só tinha 5 componentes e só teve um voto que foi contra. Então é muito complicado isso aí, sabe? Eu acho que a interpretação para a prisão preventiva ela é possível. Eu discordo. Mas depois que eu vi o vídeo,
É verdade. Eu sempre digo isso, né? Porque a gente vê essas ilegalidades que vêm sendo praticadas aí pelo Supremo, mas quem está na linha de frente, a advocacia criminal, a gente vê ilegalidades como piores, 10 vezes piores que essa, diuturnamente, diariamente, mas é né? verdade, assim, não só na área criminal. A gente estava até comentando aqui sobre como é que os juizados trabalham, que a gente vê cada dia uma novidade diferente. Até nos processos cíveis mesmo, né? A gente, infelizmente, nada é perfeito, não sendo né? conduzida pelo magistrado. Hoje, como eu disse, a gente tem que observar tudo, né? Agora a gente tem uma quantidade gigantesca de todo mundo fala sobre processo penal, sobre direito penal. Ninguém fala sobre cirurgia no cérebro, agora processo penal. Todo mundo tal. Não, lá no grupo de amigos de infância eu fico só vendo aqui com o pessoal comentando. Eu fico brincando assim, eita, aqui dá vários slides de aula. Né? Aí eles mandam, tem 10 mil figurinhas aí, né? Todos com altos elogios, né? Entre muitas aspas, né? É isso, né? Muita suspeição, mas é isso. A gente hoje, como é algo passivo de interpretação, para um personagem aqui de grande relevo na política brasileira, leva a isso. Eu ainda acho também que ele contribui muito para tudo isso, né? Tem outras formas Perfeito. E a gente, quando é advogado, a primeira coisa que você fala, olha, fecha a boca. Você não teve a prisão. Você está vendo quem você está enfrentando. O juiz, ele está destemido e ele vai para cima de você. Então, não descumpra nada. Aí o cara tá na rede social. Aí depois. Aí não dá. Aí fica difícil, né? Criou um ambiente que não deveria ter criado. Então, Léo, já estamos encaminhando para o final. Queremos agradecer a você pelo o prestígio de estar aqui nos acompanhando essa noite. Queria que você aproveitasse o momento para deixar uma mensagem final para quem nos está assistindo sobre a Caixa de Assistência, sobre a coragem para viver a área criminal. E você pegue esse espaço e nos ajude a acolher aos jovens advogados também com o trabalho incrível que você faz. Primeiro, agradecer, né? A gente disse que a gratidão é quase que o espelho da alma, né? E eu agradeço a vocês por essa oportunidade, esse grande bate-papo aqui que a gente teve acho que essa pouco mais de que uma hora que a gente está aqui conversando, né? Agradecer a vocês. Sobre a Caixa, enfim, é um trabalho lindo, maravilhoso, a gente se apaixona pela instituição. A gente tem sempre uma frase, né, do colega presidente de Caixa que diz que uma vez caixista, que é o nome que se dá a quem faz parte da Caixa, nunca mais vai esquecer. Diz que é a melhor função que você pode ocupar na vida, e eu sou um privilegiado de estar entre os 27 presidentes de Caixa do Brasil, sendo somente dos 27, 2 foram para a reeleição. Né? Eu e o meu amigo da Bahia, que é o Maurício Lee, são 25 novos presidentes, né? Com uma composição paritária, são 13 presidentes de Caixa mulheres e 14 homens. A próxima deve ser até maior, a mulher deve ultrapassar essa quantidade. Então é muito gratificante você fazer um trabalho pensando só em cada advogada para fazer trabalho com tranquilidade, né, com saúde mental, com estrutura. Isso é o meu pensamento. Né? Na advocacia criminal é sempre tratar as pessoas com o máximo respeito. Eu acho que seria a melhor lição que eu dou. Olhar nos olhos, fazer o trabalho com empatia, né? Sentir a dor do outro dentro de você, dar sempre 100% do trabalho, dar a maior atenção possível, que isso vai fazer a maior diferença que se pode imaginar. Né? O conhecimento é importante, a leitura é importante, a jurisprudência é importante, mas o trato pessoal ele abre muitas portas e pode mudar a vida da pessoa que você defende, especialmente a sua, de que você é advogado. E claro, como eu falei no começo, se mantenha longe da política partidária, especialmente por redes sociais. Você perde muito com isso, né? E se pronuncia pelo direito, bom e velho direito, e quando eu estiver aí chateado, às vezes com algum cliente que ele cobra muito, sempre pense que ele poderia escolher qualquer pessoa do mundo e escolheu você. Então você é o privilegiado. Dá sempre 110%, e quando eu estiver cansado, sempre lembrar de que ele escolheu você acima de qualquer pessoa. Né? Então são essas as palavras finais minhas, e mais uma vez agradecer a vocês por essa oportunidade. Obrigada, Léo. Nós agradecemos também, viu? E para vocês que acompanharam o episódio até agora, curtam. Muito obrigada por estar aqui.
Compartilhe com um amigo, com um colega, deixa aqui os comentários, a gente está sempre revendo os comentários para estar respondendo vocês. E sejam sempre bem-vindos e até o próximo episódio. Os patrocinadores. Novamente, vamos lá. Assim, não podemos, né, deixar Ih, de agradecer pode, sempre. A Eulinda, O Eric nosso filmmaker, Queijola e o Melo Gestão de Condomínios, né? e a Let's Pizza. Também. Perfeito.